Ora viva, muito boa noite, caro internautas. Já está no ar o debate político que passa todas as sextas 20 horas e 45 minutos no seu ecrã. Neste espaço trazemos o melhor das discussões que têm a ver com a arena política, mas por que não falar também sobre o informe anual do Procurador-Geral da República? Sim, este é o primeiro tema que nós propomos para si. E o segundo tem a ver mesmo com a justiça que congela 4 bilhões de meticais em operações suspeitas. Por último, vamos a discutir em torno dos detidos que são dois daqueles três suspeitos de assassinar Elvino Dias e Paulo Guamba. Esta é uma informação que também foi avançada pela Procuradoria-Geral da República no âmbito da informação anual, isto é, 2026, à Assembleia da República. Ainda no dia de ontem, o nosso órgão de comunicação social trouxe esta informação com algumas outras abordagens, esclarecendo que a Procuradoria-Geral da República, na voz de Américo Letela, afirma que Elvino Dias estava diretamente ligado à falecida companheira de Nini Satar. Aliás, a foragida companheira de Nini Satar, que também é dado como morto. Pelo menos são 3 pontos que nós trouxemos para si como propostas de discussão para esta noite de sexta-feira. Caro internauta, as pautas já estão colocadas na mesa. Vamos então à discussão. Tal como mencionado, vamos primeiro conversar em torno do informe anual do Procurador-Geral da República à Assembleia da República. Foram 2 dias intensos em que foi colocada na mesa esta informação anual, um livro imenso em que o Procurador-Geral da República abordou diversos pontos, incluindo branqueamento de capitais, tráfico de pessoas, tráfico como também de seres humanos no contexto de drogas, mas também no que diz respeito aos estupefacientes e o próprio consumo cá no território nacional. Vamos conversar em torno deste informe e procurar entender o que exatamente é que foi realmente feito pela Procuradoria, como também pelo CERNIC e outras autoridades, e qual é a leitura que os nossos analistas fazem deste informe. Há algumas vozes que afirmam que nem tudo trazido naquela mesa corresponde à verdade, mas os nossos analistas estão cá para ajudar-nos a compreender aquelas que foram as palavras de Américo Letela e traduzi-las para o caro internauta. Tenho mesmo ao meu lado direito o magnífico reitor Júlio Gonçalves. Muito boa noite. Ainda no dia de ontem, que foi o último, foi trazida esta informação anual da Procuradoria-Geral da República. Qual a leitura política institucional que se faz de um informe que repete problemas históricos, considerando que Moçambique já tem 50 anos de independência, mas os problemas prevalecem, especialmente no setor da justiça? Muito boa noite, magnífico reitor. Tem também 3 minutos para a apresentação dos pontos prévios. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite que nos foi endereçado para cá estarmos. E, antes de tudo, quero saudar os meus colegas, o Dr. Orlando e o doutor, meu amigo, que sempre esqueço quando falo com ele. Só quando está longe de mim é que me lembro. Dr. Pangai, é porque é muito meu amigo. Também aproveito esta oportunidade de saudar os nossos telespectadores e os internautas que estão assistindo este programa de várias formas, diferentes plataformas digitais do nosso país. Afinal de contas, estamos na era digital e, por isso, parabéns a todos vós.
É, relativamente ao informe, antes disso, queria o meu primeiro ponto de reflexão. Quero saudar a todos, em particular a Força de Defesa e Segurança, em particular ao CERNIC, que tem nos últimos meses tem demonstrado um trabalho árduo para a dignificação deste país contra aqueles que contra todos aqueles que estão contra a norma do nosso país. Estamos a falar dos traficantes, estamos a falar dos corruptos, estamos a falar todos aqueles que dia a dia pensam fazer maldade a um seu semelhante, que é o povo moçambicano. Então, queria saudar ao CERNIC. Relativamente à questão que coloca sobre o informe do Procurador-Geral da República, nos 2 dias, confesso que me parece que ele está trazendo algumas informações muito importantes. Como sabe, o Ministério Público é um ministério que tem muitos assuntos que passam anos e ele já está trazendo esses assuntos pela natureza dos problemas que ele levantou, e quero acreditar que há muita coisa para se fazer. Estamos nos a referir, por exemplo, à questão do próprio o nosso concidadão, já que não está entre nós, o Dr. Dias, que ele estava envolvido em alguns aspectos ali e acolá. Uma questão que muito dificilmente poderia se perceber que ele fosse uma pessoa daquela natureza. Mas pronto, como ainda o processo está sendo estudado, está sendo investigado, para trazer à tona uma das causas que teriam levado ao assassinato bárbaro. Também o Procurador-Geral da República trouxe um aspecto que é a questão do combate à corrupção, combate cerrado contra a corrupção. Esse aspecto já nos visualizou alguns moçambicanos que estão detidos com alguma prova. Falta, portanto, esse assunto levar-se à barra da justiça para serem julgados e coisa. Agora, uma única coisa que eu sempre me pergunto é por que deter pessoas para investigação? Por que não investigar e depois prender as pessoas? Essa questão me parece que é preciso estudarmos muito bem, porque imagine, há muitos casos que acontecem, as pessoas são privadas de liberdade meses ou anos, já quando vão ser julgadas, as pessoas não têm, são inocentadas. Quem paga todo aquele período que sofreu a pessoa na cadeia? Então, eu aqui queria desafiar a quem de direito. Por que a gente não detém depois do julgamento? Ou se é uma detenção preventiva, uma cadeia preventiva. Então, a cadeia preventiva, me parece que leva consigo algum período muito curto. Mas há casos que extravasam o tempo da cadeia preventiva, da detenção preventiva. E já quando vai ser julgado,
contabiliza os anos que ele ficou lá de forma preventivamente isolado, etc. Então eu acho que o Ministério Público, para trazer muitas inovações neste sentido, eu acho que é preciso mesmo levar isto como um desafio da toda a população. Muito bem, muitíssimo obrigado, magnífico reitor. Falando mesmo em desafios, caríssimo Orlando, muito boa noite. Terá sim o tempo para a apresentação dos pontos prévios em também 3 minutos. No entanto, o Ministério Público falou sobre alguns desafios que enfrenta, como superlotação penitenciária, corrupção e até mesmo violência doméstica, sem deixar de lado a morosidade processual. Como é que se pode avaliar a independência da PGR diante de casos politicamente sensíveis? Alguns deles são justamente esses: corrupção, até mesmo no setor público, um setor sensível. É o caso do Ministério das Finanças, mas também temos o Instituto Nacional de Segurança Social. Como é que se pode avaliar a independência da PGR em face desses casos? Muito boa noite. Muito boa noite. Boa noite, magnífico reitor. Boa noite, professor Pangai. Boa noite, Tibelice. Boa noite aos internautas que nos acompanham a partir do Facebook, YouTube, entre outras plataformas digitais que estão prévias. Tem a ver mesmo com o pagamento do salário, das promoções dos agentes da Polícia da República de Moçambique, que já se passam 3 anos, que esses não estão a receber as suas seus ordenados devidamente espelado, que é um direito consagrado na lei, esta lei que foi aprovada pela Assembleia da República. E é um pouco complicado, a gente temos que ver agentes de segurança da ordem passando situações de condições precárias, condições não adequadas, no concernente à motivação para o seu trabalho, que é a questão muito da sensibilidade de segurança. E nós lutamos por questões de corrupção e falamos que é preciso haver combate à corrupção. Eu tenho dito que corrupção não se combate pelas leis, combate-se a partir do momento em que o governo olha a questão da criação das condições dos seus agentes, daí que poderia-se observar a questão da integridade, a questão da responsabilidade deste agente, se de facto aquilo que são as condições de trabalho foram criadas pelo seu patronato, que é o governo neste momento. Então, torna-se um pouco complicado falar-se do combate à corrupção enquanto o governo não faz o seu papel, simplesmente exige o trabalho. Isto seria igual a um pai que exige ao filho uma nota alta no seu aproveitamento pedagógico, enquanto que este pai não garante a questão de uma condição adequada, que é um chinelo, que é uma sacola para a escola, um caderno e livro também, que são materiais motivacionais para que o filho possa estudar com alegria, e também tem que comprar comida para essas crianças conseguir ir para a escola. Então, sem essas condições, não é possível que uma criança possa trazer uma nota positiva a casa. É igual ao que o governo está a fazer com os polícias que já foram promovidos, inclusive também dos polícias que passaram do curso psicopedagógico, que são formadores no Centro de Formação de Polícia Matalana, que também prezam pelos seus direitos, que até neste momento não estão a ressentir nas suas contas. Isto coloca em causa o prestígio e a credibilidade daquilo que nós temos visto a nível da atuação da polícia nos nossos bairros, ruas, etc, etc. Por aí. É uma preocupação muito importante que eu acho que o governo deveria repensar neste assunto. Se o Presidente da República não tem conhecimento, existe esse assunto que deve tomar em conta. Muitas vezes pode-se culpar o Ministro do Interior, pode-se ocupar o Comandante-Geral, mas este assunto não lida-se com o Ministério da Tutela, lida-se com o próprio governo, que é responsável pela FDS. Isto precisa haver uma resposta urgentíssima para que possamos ver no nosso seio polícia motivado, com condições adequadas, com condições criadas, que é o direito desta gente. Outra questão prévia tem a ver com as estradas esburacadas. Nós vimos nossos bairros que só por essa chuva de hoje, infelizmente, ainda temos estradas sem qualidade, Alcatrão sai, isto coloca em causa a questão das nossas viaturas. Imagina, por exemplo, levar uma viatura para a questão da expensão. Pode aprovar a expensão naquele momento, mas já vê que a tua viatura saindo dali para a estrada, elas não tornam-se complicado. A título de exemplo, temos o troço a partir da paragem, aquele Moção Roque, para quem vai para Zimbito. Aquilo está um caos, aquilo está uma situação triste,
onde um buraco está por aí a 50, 60 milímetros, centímetros, isto é complicado numa via em que todo mundo circula dali. Falamos, por exemplo, de viaturas de carga de mercadorias, etc. Então, isto coloca em causa a sua segurança. E, inclusive, naquele lugar, é aí onde, há meses atrás, foi assassinado um jovem, por sinal era estudante da escola. Isto, por causa daquela situação. Então, há aglomeração de muitas viaturas e há muito descontrole ali naquele momento, porque a polícia não consegue sozinho a questão de conseguir fazer uma fiscalização rodoviária de qualidade, por causa das condições de o quê? Das estradas. Então, rogamos com que o presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo, Razak Manique, urgentemente olhe para esta situação daquelas estradas, inclusive para outros sítios lá nos bairros recônditos, o Júlio Paruque também. É preciso ver essas questões da via de acesso, porque esse é um caos total e coloca em causa a questão da segurança rodoviária dos utentes. Não basta cobrar impostos, não basta exigir direitos das viaturas, mas primeiro cria as condições das vias para também dizer o que é aquilo que são os direitos dos automobilistas. Bom, relacionado com a questão em debate agora, que é sobre o informe do Procurador-Geral da República, naqueles são desafios que aqui foram colocados, se de facto onde que reside a independência na sua atuação, relacionado com a questão de detenções na ICCS, depois no Ministério das Finanças. Nós frisávamos aqui no debate passado que o Ministério Público, com todos os tribunais, são independentes. Eles não agem consoante as influências de qualquer órgão que seja. Eles agem consoante aquilo que é o processo produzido e também os factos recolhidos e também as infrações detectadas. O processo ele torna-se independente desta forma. Daí que não se pode olhar cor partidária, não se pode olhar influências políticas ou influências no nível do governo para a atuação do PGR. Resultado, vimos aqui várias detenções que estão em investigação, que talvez ao prazer do próprio tribunal ou Procurador-Geral da República, vindo-se, de facto, há espaço para continuidade destes dentro das celas, vão continuar, se há condições para a questão de ter a liberdade, talvez sob caução também, ou tiro, isto vai caber ao processo. O processo que vai ditar o desfecho daquilo que é a produção ou decorrer desses expedientes. Então, o que deve acontecer, o que deve ter acontecido nesta forma da PGR é a questão do desafio de segurança. Tendo em conta aquilo que temos acompanhado ultimamente conosco mesmo como cidadãos, é que há muita insegurança e isto fala-se na questão de diversos tipos de crimes que são cometidos por esses infratores. Então, uma passadinha só sobre a questão da correlação entre o assassinato do Elivan Dias, Paulo Guambe, e depois pega-se um assunto de um processo independente em que o advogado era o assunto que todos os advogados têm seus processos e questões de ética e deontológica profissional não se pode anunciar que tipo de matéria que este indivíduo está a tratar com seus constituintes. E eu não vejo aqui uma ligação direta entre este pronunciamento do Procurador-Geral da República, entre a morte de Elivan Dias, nessa circunstância que nós sabemos todos que são questões eleitorais políticas, em que ele tinha vários elementos do CIES que ia se discutir no tribunal sobre esse assunto e que eventualmente ele foi macabramente assassinado sem até então haver um esclarecimento claro sobre esse assunto. Já se passam mais de 2 anos. E depois, hoje em dia, vai se relacionar um morto com outro morto num processo que nós achamos que é um pouco falta de respeito com o cidadão moçambicano. Esta ligação toda, este todo período de tempo, para que hoje viesse ao público dar à tona esta ligação. Isto repara muitas dúvidas naquilo que é a qualidade do trabalho sendo feito pelo próprio PGR na investigação desses assuntos. Não se pode olhar para a vida de alguém como se fosse uma vida qualquer. É preciso haver uma serenidade, haver uma responsabilidade, haver um compromisso, haver a questão do sentimento com o outro. E eu te digo sempre, nenhum governante vai acabar a vida no cargo que está ocupa. Um dia aquele cargo desaparece. As instituições já se mantêm. Como que um profissional, por exemplo, deste gabarito, vai nos trazer uma informação como se nós fôssemos indivíduos que tudo é para ouvirmos, não fazer uma análise? Então, para mim, esta ligação é uma ligação muito infútil, porque eu acho que todos os advogados, ainda que tenham processos complexos, eles não são decisores na matéria. Quem decide sobre certos assuntos não é o advogado. Quem decide sobre os assuntos é o juiz.
Então, qual é a ligação que existe entre o advogado e a morte e depois esse documento falsificado desde a mulher dele? Tal. Então, eu acho que a coisa não se pode trazer esse assunto, porque este assunto já teve duas interpretações. Primeiramente, falou-se de que são assuntos passionais. Quando o porta-voz da Polícia da República de Moçambique, que é o Leonel Mosquini, disse que não, o assassinato de Elvin Dias tem ligação com assuntos passionais. E que naquele momento houve um descontentamento e depois houve a questão de manifestação de sociedade civil por falta de respeito sobre este indivíduo pelo aquilo que vinha desempenhando na sociedade. E outrora, e o próprio professor Cernig pronunciou-se, disse que não, ainda sobre questões de investigação. Era um facto. Agora, passado 2 anos e meio, aparece o Procurador-Geral da República, vem associar o assunto, que eu acho que é uma associação que não tem nada a ver com, ainda que exista esta ligação do documento falso para ter, não é o papel do advogado que decide sobre isto. O advogado simplesmente, ele faz o papel para defender os direitos dos seus constituintes, não decide sobre o processo. Quem decide sobre o processo é o juiz, é o tribunal, neste momento. Então, onde está o peso aqui entre a ligação do advogado com o assunto que ele tinha do seu cliente? Então, eu acho que esta interpretação foi uma interpretação um pouco infundada, uma interpretação um pouco infeliz, uma interpretação que eu acho que é um ensaio que está sendo feito e nós vamos ver daqui a pouco o que isso quer dizer. Então, logo, para-se dúvidas sobre o papel da PGR na transparência e no compromisso de trazer claridade sobre vários assuntos relacionados a assuntos políticos, por exemplo, eleitorais, que é o caso desse processo que é complexo, e inclusive a ligação do santo deste indivíduo. Se dizem que existem os tais 3 indivíduos suspeitos, o que ele teria dito sobre a questão do pronunciamento deste? O Procurador-Geral da República não pronunciou sobre essa matéria. Exato, tem um ponto que vamos abordar já no último tema. Então, isto é um pouco complicado. E ademais, a questão da transparência da PGR na atuação sobre a questão de investigação do Ministério das Finanças, e eu acho que isto é papel desta instituição e também não pode haver mais influências que investiga. O mais importante na investigação do processo é que no final da produção do prova material tragam aqui o veredito final. É isso que nos interessa. O veredito final sobre processos pelos quais a PGR vai trazendo como investigação. Eu frisava aqui, ainda que demore, o mais importante é o esclarecimento cabal sobre dado processo. Não é trazer interpretações, por exemplo, que param dúvidas sobre o seu desfecho. É aqui onde lesa-se, é aqui onde o povo moçambicano sai contra a parede a PGR, por não trazer claramente os pontos como deveria ser. E veja só, cá nós também interpretamos sobre esses factos. E a PGR também faz o seu trabalho de investigação. É claro que os campos são diferentes, mas também de uma análise mais clara, suscita. Isso acaba deixando dúvidas sobre a transparência de certos assuntos relacionados com PGR. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimo Orlando. Vamos então passar a palavra para si, professor Pangaia. Muito boa noite. Continuamos a fazer uma radiografia em relação ao informe anual da Procuradoria-Geral da República à Assembleia da República. No que diz respeito a um dos desafios que é citado por esta instituição, é mesmo a morosidade processual. Professor Pangaia, como é que este fator compromete a credibilidade do sistema judicial moçambicano? Muito boa noite e tem também um espaço para apresentar os seus pontos prévios. Boa noite para si, boa noite, professor reitor, boa noite. Esqueceu também. Boa noite, doutor Júlio Gonçalves, boa noite, Orlando José, boa noite, telespectadores. Vamos poder analisar o informe do nosso Procurador-Geral da República, nascido na província de Inhambane, cujo vice também é de Inhambane, aquela inhambanização que dissemos da PGR, mas vamos poder analisar o que ele acabou dizendo na Assembleia da República. Mas antes eu gostaria de poder apresentar 2 pontos prévios. O primeiro tem a ver com as manifestações que estão a decorrer na África do Sul contra os imigrantes. Muita pena o que está a acontecer com os nossos concidadãos moçambicanos, sobretudo, dentre outros africanos que estão lá, a serem expulsos
por aqueles manifestantes, o tal movimento do Dula, e que de alguma forma pode desaguar, neste caso, para a situação de xenofobia. Eu acho que o governo moçambicano deveria ensinar os sul-africanos para mostrar o valor que Moçambique tem para com a África do Sul, por forma a que possa terminar com aqueles abusos que os sul-africanos eles estão a perpetrar contra nós, os moçambicanos, e os outros africanos no geral. Devemos perceber que Moçambique está a entregar energia elétrica na HCB, 1.100 megawatts a abastecer a África do Sul. No entanto, Moçambique, a produção geral de energia da HCB apenas está-se a beneficiar em 250 megawatts que é de consumo nacional. Então, a maior parte da energia produzida na HCB é entregue à HCB, independentemente dos valores que eles estejam a pagar, entre outras coisas, mas a verdade é que a energia que a África do Sul está a consumir vem de Moçambique. Vamos igualmente ver a questão do gás Panda e Temane. A África do Sul está-se a beneficiar de 183 milhões de gigajoules por ano provindos da nossa produção, do nosso gás em Panda e Temane. Da produção total, a África do Sul leva 91% e Moçambique só fica com 9%. Dos 91% que a África do Sul está a levar gás de Panda e Temane, está lá a alimentar as indústrias e a gerar emprego para mais de 700 mil empregos na África do Sul. Então estamos a falar de 700 mil empregos que estão sendo produzidos pelo gás que está sendo fornecido pelo Temane. Então, o governo moçambicano poderia ensinar aqueles senhores fechar gás de Temane, fechar a energia da HCB durante um mês apenas, para a população sul-africana perceber qual é a importância que o país tem. Porque sabemos muito bem, se a Moçambique cancelar ou mesmo uma semana só a energia na HCB, o gás de Panda e Temane igualmente, aqueles senhores ali vão sentir e em algum momento vão respeitar o nosso país. Essa situação é que os sul-africanos têm que perceber que não podem fazer uma coisa daquela que estão, uma humilhação total para um país que sofreu igualmente para poder remover o apartheid na África do Sul. Sofremos muito com a situação dali e hoje somos nós que estamos numa situação daquela, a sermos humilhados daquele jeito e o nosso governo, infelizmente, não reage àquela situação, não valoriza o cidadão moçambicano. Por que razão? Nós temos visto os outros países como é que valoriza o seu nacional. Vimos ali, por exemplo, há pouco tempo no Irão, quando o piloto dos Estados Unidos caiu no território do Irão. Pararam com tudo, não sei quantas aeronaves foram movimentadas para a busca daquele senhor, até que conseguiram recuperar a ele e devolver para os Estados Unidos. Valorização de um cidadão nacional. Mas os nossos governantes estão a assistir moçambicanos a poderem ser removidos, inclusivamente mortos em alguns casos, e deixarem tudo quanto eles fizeram durante tempo, sem que o governo moçambicano possa agir. É extremamente chato. Isso não pode acontecer. O outro ponto prévio tem a ver com o atual administrador de Vanduzi, que foi apresentado há dias com a governadora Francisca Tomás Manica. Portanto, esse foi lá em Vanduzi para apresentar o novo administrador. Senhor administrador, a bandeira nacional, a cor verde fica em cima e a cor amarela fica embaixo. O senhor recebeu a bandeira e exibiu a bandeira colocadas de formas impróprias. Só para lhe dizer, senhor, a cor amarela, por que fica embaixo? Porque representa riquezas do subsolo. A cor verde fica em cima porque representa a riqueza do solo.
Então o subsolo não pode ficar em cima do solo. Aprendam isso aí. Mesmo a própria governadora deixou o dito governador a exibir a bandeira daquele jeito. É vergonhoso. Governantes que não conhecem a posição da nossa bandeira nacional. Relativamente ao informe do Procurador-Geral da República. Especialmente no que diz respeito à morosidade processual e o quanto isso afeta a credibilidade do sistema judicial moçambicano. Morosidade processual, isso não tem muito a ver com a PGR, porque quem tem que julgar são os tribunais. Mas de todas as formas, meu problema, a questão da morosidade, isso tem muito a ver com alguns interesses que possam estar por detrás desses processos todos. Quando os processos, eles não têm muito interesse por aquilo que pode alimentar alguns círculos, então esse processo pode não poder girar no devido momento. Era preciso, por exemplo, já essa situação de Elvino Dias e Paulo Guambe, já deveria ter havido alguns esclarecimentos e não esperar pelo informe do Procurador-Geral da República para poder vir a apresentar aos deputados. Já deveríamos ter sabido há muito tempo. E neste momento fala-se desses arguidos que estão lá, mas aguardemos que efetivamente nos tragam indicações claras sobre como que isso está a decorrer. Mas no cômputo geral, o que nós temos que esperar da PGR é procurar forma de poder garantir o estancamento da questão dos raptos. Neste momento temos cerca de 6 meses sem ouvir rapto, sem ouvir que algum cidadão teria sido raptado. Isso já é um bom sinal. E é preciso que se mantenha essa situação por muito mais tempo. Aliás, mesmo não muito mais tempo, extinguir completamente para garantir o mercado de negócio no nosso país, porque muitos empresários acabaram abandonando o país em face dessa situação de raptos, mas não deixa ainda constituir algo para que a PGR, já que agora está com o CERNIC lá dentro no Ministério Público, ele possa incentivar a este cenário. E também o que nós pretendemos igualmente é a situação de corrupção. A situação de corrupção, o Ministério Público, através de CERNIC, deve continuar a poder andar à busca de todos os prevaricadores, assambarcadores do erário público, para que todos eles não só sejam encarcelados, mas também se confisque todo o seu patrimônio, todos os valores que, independentemente de terem colocado nos paraísos fiscais, que eles possam devolver para poder garantir com que os setores, sobretudo sociais, eles possam voltar à sua normalidade. Para isso, deve-se combater essa questão da impunidade, quanto tem estado a decorrer. Porque de alguns anos para cá, temos estado a notar que muitos que estão a dilapidar o erário público, porque eles têm alguma proteção, são imunes a cadeias, são aqueles que até tiram valores na luz do dia, utilizam esses valores, ostentam esses valores, construindo patrimônios que estão muito longe daquilo que eles ganham, daquilo que seria o seu rendimento. Os meios circulantes que eles usam de alta cilindragem, mas tudo isso em demonstração daquilo que eles estão a roubar ao povo. E o povo assiste isso, percebendo que esse sujeito aqui é um funcionário público, o seu salário não passa mais de 20 mil meticais, mas ele tem tantas viaturas de alta cilindragem, tem tantas mansões que estão aí, mas ninguém diz nada sobre isso. Então é preciso que a PGR, junto de CERNIC, possa ir atrás. Esses senhores devem justificar a proveniência desses patrimônios que eles andam a exibir, dessas contas que eles têm e dentre várias outras questões. Temos estado a saber que, em face da lei da probidade pública, os agentes e funcionários do Estado que assumem responsabilidade, eles devem poder declarar
o patrimônio, devem declarar os bens que eles têm anualmente, no princípio de cada ano. Mas será que a maior parte desses funcionários que andam aí nas mansões do lado do Costa do Sol, lá nas Matolas, lá no Belo Horizonte, lá em vários sítios, declararam os seus bens mesmo? E se declararam, não houve suspeita por parte da PGR a proveniência daquilo que eles declararam, tendo em conta os salários que os moçambicanos hoje recebem. Então, a PGR, junto à Cernic, deve andar atrás desse cenário, por forma a que possa estancar esse processo. Outra questão que tem que ser feita é, na medida do possível, se pretende aqui uma reconciliação nacional, chamar a todos esses indivíduos que praticamente são sabidos e conhecidos por esse Estado, porque eles ostentam essas riquezas, chamar a todos eles para que eles voluntariamente invistam em setores vitais da sociedade, como na saúde, como na educação e em vários outros setores, com os valores que eles surrupiaram, por forma a se abrir uma nova página. Porque esse cenário ocorreu num período de desmando, num período de nepotismo, num período de não toque ninguém. Então, é preciso reconhecer as falhas que ocorreram durante o período passado. Então, que se chama esses indivíduos que aproveitaram-se da referida desorganização para voluntariamente repatriar o erário público que eles colocaram lá nos paraísos fiscais e garantir o investimento dele. E a partir dali abrir-se uma nova página. Então, essencialmente o que se esperava que a PGR pudesse trazer era muito mais a recuperação dos ativos do Estado que foram dilapidados por esses senhores. Falou ali de 2,9 mil milhões de meticais que foram roubados em 2025. E não se disse qual é a percentagem daquele valor que foi recuperado. E era isso que nós precisávamos que pudesse ser dito. E só para terminar, mais uma vez, eu sempre, quando a PGR vai lá prestar conta, quando o Banco de Moçambique vai para lá prestar conta, quando o primeira-ministra vai lá prestar conta, eu sempre toco o meu coração na questão da distribuição dos poderes aqui em Moçambique. Não podemos concentrar poderes na província de Inhambane. A província de Inhambane está cada vez mais a carregar tudo que é deste país. Governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, é de Inhambane. Estamos a falar da primeira-ministra de Inhambane. Estamos a falar do Procurador-Geral da República e Vice-Procurador-Geral da República de Inhambane. Para onde é que nós vamos com isso? Devem saber que a distribuição dos poderes políticos, econômicos e financeiros constitui fonte de conflito. Este país é grande. Por que, de uma forma exagerada, atribuir poderes a uma província apenas, incluindo o Presidente da República, Inhambane? Então estamos a inhambanizar o país. Isso não pode ser. O PCA da eletricidade de Moçambique, Inhambane, e vai encontrar a maior parte dos chefes do Departamento da Eletricidade de Moçambique, também de Inhambane. O que está a acontecer com este país? Sinceramente, eu sempre que essas figuras aparecem, eu vejo Moçambique inhambanizado. E essa situação deve ser corrigida o mais rápido possível. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Passamos então para uma transição para o segundo tema a ser discutido nesta mesa. Falamos agora em relação à justiça que congela cerca de 4 bilhões de meticais em operações suspeitas. A justiça moçambicana avançou com esta informação do congelamento de cerca de 4 bilhões de meticais ligados a operações financeiras suspeitas no movimento associado ao combate ao branqueamento de capitais. Vamos entender a partir do magnífico reitor Júlio Gonçalves que sinais, magnífico reitor, este congelamento transmite sobre a dimensão da criminalidade financeira em Moçambique. Estamos a falar de 4 bilhões de meticais, um valor que poderia possivelmente ser usado para setores-chave como saúde, educação, mas também segurança. Bom, muito obrigado. Esse montante de 4 bilhões de meticais, eu sempre tenho falado de forma muito
com muitas dificuldades. Porque eu já acompanhei muitos julgamentos quando se fala de dinheiros. Fala-se números diferentes, mas a falar a mesma coisa. E eu, como conheço os números, eu gostaria de ver onde que está escrito. Porque há quem fala bilhões a dizer bilhões, há quem fala bilhões a dizer milhões, há quem fala bilhões a dizer-se trilhões. Então, por isso que na minha instituição, isso já não quero fazer publicidade, por isso que na minha instituição, o curso de Direito, nós damos a matemática básica e a estatística básica. Por causa disso que eu acompanhei desde que estou cá em Moçambique. Então, e eu penso que se é verdade que são 4 bilhões, é muito dinheiro. É muito dinheiro e eu penso que o Gabinete de Recuperação dos Ativos, penso que tem que trabalhar com esse dinheiro e muito rapidamente dar-se ao destino. Atenção, não se pode dar ao destino definitivo antes que, portanto, seja julgado, passado pelo julgamento e tomado uma decisão judiciária que, de facto, esse dinheiro vem de condições de proveniências duvidosas e criminosas. Agora, há dois aspectos que eu queria, antes de terminar a minha intervenção. Não sou especialista da área, mas a vida em si já nos ensinou que, em termos de direito, há um incidente teria acontecido em momento X. Esses processos chegam a ser julgados e são fechados. Não se pode deixar assim um processo porque o envolvido no processo porque morreu. Tem que se fechar porque tem advogados, etc. E dali o processo, o juiz toma uma decisão de arquivar. Não se pode arquivar sem se chegar a um julgamento. Todos os processos devem passar pelo julgamento. Outro aspecto que eu queria chegar aqui é que o meu colega, o Dr. Pangai, falou duas coisas que me arrepiaram. Eu acho que nós temos que ser modestos. Quem não comete erro é aquele que nada faz. A bandeira nacional é um símbolo nacional, mas por causa daquele momento ali a pessoa pode falhar. Não significa que, eu isso bato o pé no chão, os dois pés no chão juntos, não significa que a governadora de Manica não saiba a posição das cores da nossa bandeira, e muito menos o próprio administrador. Portanto, ali houve alguma falha, protocolo, entregaram assim, e eles não se aperceberam, não precisam. Então, são questões que eu acho que são questões muito simples, já qualquer pessoa pode cometer erro. E quem não comete erro é aquela pessoa que nada o faz. A outra questão, a questão de inhambanização de Moçambique, eu não concordo assim. É verdade, há pessoas que já estavam nas carreiras antes do presidente Chapo estar, antes de ser presidente. Antes dele ser presidente, já tínhamos o presidente do Conselho de Administração da EDM. Antes dele ser presidente da República, já tínhamos outros quadros nos setores chaves. O Ministério Público, a própria primeira-ministra já foi ministra da Justiça, antes do presidente Chapo ser presidente.
já foi conselheira do presidente. Então, são pessoas que eu penso que já fizeram a sua carreira. São pessoas que mereceram onde estão, porque já fizeram a carreira. Não é, na minha opinião, na minha modesta opinião, até que se prova ao contrário, não é o facto de ser de Inhambane, mas sim demonstraram a maturidade ideológica, política, competência, etc. Todos aqueles atributos que justificam que essas pessoas estivessem nas posições onde estão. Muito obrigado. Muito bem, Desculpe, deixa eu reagir um pouco da situação do responder. Professor Júlio Gonçalves, este Moçambique é grande. Será que competência só existe em Inhambane? Não há ninguém que questiona por que razão em que setores-chave busca-se pessoas de uma única província. Um país onde tem procurador-geral e adjunto procurador-geral, todos eles de Inhambane. Um país onde tem governador do Banco de Moçambique, de Inhambane. Um país onde tem primeira-ministra de Inhambane. Um país onde tem um presidente de Inhambane. O que se espera? Por que o poder político tem que ser distribuído desta maneira? Não está-se a criar conflito aqui com relação às outras províncias? Uma empresa pública de grande gabarito, Eletricidade de Moçambique, PCA, Inhambane, e visite as direções dessa empresa, vai encontrar, a maior parte deles são de Inhambane. O que está a acontecer? O mesmo cenário vimos quando o Filipe Jacinto Nunes igualmente esteve no poder. Mas o que diferenciou na altura de Filipe Jacinto Nunes, os outros ocuparam mais áreas empresariais. Mas as áreas da governação e do Estado também estavam no mesmo cenário de Inhambane. O que está a acontecer com a província de Inhambane? Não vai dizer que viram competências, as competências só existem em Inhambane. No Niassa não há competências. Lá em Metangula não há competências. Fala em NIPEP. No PEP não há competências. Então como é que se busca apenas esses lugares-chave de um país a entregar uma única província? Não faz sentido. Olha, em relação a essa questão do congelamento, muito rapidamente, estava a dizer que ontem, 22 de abril de 2026, antes de ontem, 22 de abril de 2026, o Procurador-Geral da República, Américo da Terra, anunciou no seu informe anual no Parlamento que foram congelados 4.052 milhões. 4 mil milhões, estamos a falar, só para poder tentar diferenciar aquilo que estava a dizer. Não, eu vou falar de 4 mil milhões de meticais que é para efeito de investigação. Portanto, Moçambique congelou 4 mil milhões de meticais para investigação. Qual é o contexto? É que está-se a pensar de que houve branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Qual seria a origem desse fundo? É que o dinheiro é moeda nacional e estrangeiro, incluindo valores usados para a compra de criptoativos. E o âmbito de aplicação, valor total congelado no processo instaurado pelo Ministério Público é de combate ao crime financeiro. Então, estamos a falar daquilo que ocorreu. Então, por que Moçambique congelou então? É que Moçambique esteve na lista cinzenta do GAF desde outubro de 2022 por deficiência no combate ao branqueamento de capitais. Para sair, o país teve que cumprir 26 medidas. Daí que em 2025 foi oficialmente retirado da lista, mas o trabalho continua. O congelamento faz parte das ações para mostrar a efetividade. Então, essas ações que estão a decorrer neste momento, o país procura manter na posição em que colocou-se atualmente, em face de 2022 ter cumprido pelo menos 26 medidas para combater o branqueamento de capitais. Então, a razão pela qual o país neste momento está a se movimentar em vários lugares
tem muito a ver com garantir uma posição confortável, não voltar mais naquela lista negra em que o país esteve lá colocado. Então, deve continuar com essas buscas das questões. Por isso mesmo, quando vai-se nos bancos, há vários papéis, milhares e milhares de papéis que você tem que preencher, assinar e tudo, como forma de cumprir com essa questão de combate ao branqueamento de capitais. Muito bem, obrigado, professor Pangaia, pela contextualização que com certeza ajuda-nos a nós, como também aos caros internautas, mas antes que passamos a palavra para si, caríssimo Orlando José, para questionar que impacto político e reputacional estes casos têm para o país junto de parceiros internacionais, mas também investidores que queiram se instalar em Moçambique. Bom, mas antes dessa questão, eu que só queria para consolidar, para contradizer ou corrigir o pensamento do professor Pangaia, porque eu acho que o nosso país não se trata de tribos. Nós somos países, sim, podem existir, mas unidos das nossas diferenças, né? Então, a questão das etnias diversas no setor do Estado, por aí tal, eu acho que não pode ter um problema, porque eu acho que a indicação dessas figuras foi a título, talvez, de mérito daquilo que a pessoa ocupou num dado cargo, que nem o professor Pangaia, um dia até pode ser indicado para um cargo, que outra pessoa também não cria problema, de que ele é de teto, porque sei lá, não, mas simplesmente tem que olhar aquilo que é a sua competência naquela área, aquilo que vai oferecer para o crescimento do nosso país, aquilo que vai desenvolver o nosso Estado, porque somos a olhar para questões étnicas ou raciais nos vários setores. Há muita gente que pode estar centralizado, mas como os setores são vastos e o país também é vasto, tem lá pessoas de Gaza, tem pessoas de Tete que nós conhecemos, de setores chaves também, tem pessoas de Nampula que nós conhecemos, tem pessoas de Niassa que nós conhecemos, em vários setores. Isto tudo porque são competentes naquela área. Então, o que deve acontecer é que essas pessoas devem atuar, né, cumprindo aquilo que a lei assim infere para o crescimento e desenvolvimento desta nossa nação. Em caso de haver encobrimento pela incompetência, esse também é outro facto. Mas se isso não acontece, estão a trabalhar para prestar serviço, não tem problema nenhum. Porque eu acho que as áreas de formação também que contam. E lá na formação há questão de competitividade, sobre tal, para agir naquela determinada área. O professor Pangaia é professor. Se vier alguém um despacho presidencial para ser ministro da Educação, por exemplo, ninguém pode reclamar, porque é domínio daquela área em que ele é competente, tem experiência naquela área, pode prover mais resultados positivos para o crescimento daquela área, pode trazer uma mudança. Então, isto é que conta no setor do Estado para a prestação de serviços de qualidade e garantia de que temos alguém competente naquela área. Por isso, meu professor Pangaia um dia já falava aqui sobre questões de competência numa dada área. É preciso indicar pessoas que naquela área têm subdomínio. Então, se essas figuras estão naquela área sem competência, significa que alguma coisa não está bom. Aí sim, isso nos interessa debater. Nos interessa trazer um olhar crítico. Tem que olhar, essa pessoa aqui fez matemática, mas está na área por exemplo, de português, não pode. Fez biologia, está na área de química, não pode. Então, isto conta muito. Isso nos interessa para quê? Para o robustez naquilo que é a nossa apreciação política, análise política, para haver uma mudança. Porque a nossa missão é assessorar o governo, através deste quadro poder que é a televisão, a mídia, para que venha no nosso lado positivo. Então, se nós somos compadrios daquilo que não é positivo, coloca em causa a nossa dignidade e prestígio de estarmos aqui na televisão para a contribuição, né? Não estou a dizer que o professor Pangaia não falou está errado, mas estou a dar também o meu contributo na ação de opinião que o professor Pangaia aqui trouxe como algo de livre para a questão do debate. Exato. Olhando para a questão do congelamento de 4 mil bilhões de meticais sobre investigação, é o papel da PGR, se há uma dúvida sobre aquele dinheiro ou a proveniência daquele dinheiro, e para onde deve ser canalizado esse valor, eles têm são legítimos nesta área para congelar e ver. Nós não podemos ficar felizes porque não, congelou o dinheiro, parece um resultado plausível. Não é isso que nos interessa. O que nos interessa a nós é que foi congelado o dinheiro, o que aconteceu. Isso que nos interessa. Sobre o congelamento do dinheiro, isso é um facto. Pode ficar a qualquer momento, pode descongelar porque o dinheiro não nos pertence. Por isso que eles anunciam o congelamento, mas nunca anunciam o descongelamento do próprio dinheiro. Esse é o primeiro ponto. Já vimos a situação como que é? Aquele câmbios
se sacamos por aí tal, constantemente 12 mil milhões de meticais. Foi anunciado aquilo no parlamento, na altura era a doutora Buchil, anunciou aquilo, mas quando descongelou-se aquele dinheiro, não anunciaram. Pecam por aí. E descobriu-se que não, aquele dinheiro de verdade era um dinheiro limpo, lícito, não havia nenhum problema. Descongelaram e ficou só no silêncio. Então não se pode aqui trazer informações que vão mexer com o nosso emotivo, de que sim, como congelou-se, aquele dinheiro beneficia ao governo moçambicano. Não, é um dinheiro pendente, a qualquer momento terá que ir ao seu destinatário, aquele dinheiro, não é um dinheiro como tal. Haverá esclarecimento de processos, vai-se descobrir que aquele dinheiro não era para o patrocínio do terrorismo, aquele dinheiro não era para questões de ações ilícitas, e isto é um processo normal, é uma ação normal de investigação. O combater este tipo de crimes é claro parte dessa investigação, mas temos a parte ações práticas que têm acontecido no nosso dia a dia, que é mais relevante. Ele falou, o procurador-geral falou de questões dos agentes de Cernic, que estão envolvidos, né? Que estão envolvidos no tráfico de drogas, questão do terrorismo, a questão mesmo de infiltração no plano do Estado para inviabilizar a qualidade de investigação nos processos de crime de rapto, sequestro e tal. Isto sim é algo de relevo, é algo de salutar, de louvar por esta ação estratégica, esta visão, esta descoberta, porque na verdade é o que tem acontecido. E isto nós temos que louvá-lo. O dinheiro que não pode ser devolvido. Ainda que o Estado descubra qualquer processo ligado a isto, também tem o seu procedimento. Pode ser condenado e não significa que é condenado de levar o dinheiro. Não. Devolve-se aquele dinheiro para o destinatário, não, porque tem que ficar conosco aqui. Por isso nós vimos relatos que não, o dinheiro depois foi devolvido, o dinheiro foi devolvido para a origem, não fica com o Estado moçambicano esse valor, é devolvido para o lugar da sua proveniência. E é que louvar neste pacote, a PGE tem feito o seu trabalho, e isto que nós queremos ver, instituição desta magnitude a trabalhar, a demonstrar com A mais B alguns pontos que apoiam a questão da segurança cibernética, segurança no nosso território nacional, que é algo que em algum momento temos visto nos irmãos de Cabo Delgado, Tete, Nampula, Manica, sob a ameaça de terrorismo. E isto é que nesses valores que tem feito esse patrocínio para comprar a questão da logística, estamos a falar de alimentação, material bélico, compra talvez alguns concidadãos para aderir a esses movimentos. Então isto é que é muito bom para estancar esse tipo de comportamentos. Isso que nos interessa, e há que louvar e dar nossos parabéns à PGR nesta matéria que está sendo trabalhado nesta situação. Mas eu também gostaria que, agora foi anunciado o congelamento, também, quando fechar esses processos, que venha ao público e dar a sua versão final. Isso que nos interessa. Porque vamos ficar de que não, aquele dinheiro ainda está congelado, quando não foi descongelado e foi devolvido aos proprietários, ou à origem daquele valor, que é o lugar da proveniência, e nós ficamos já sempre pendentes do que aconteceu. O que tem acontecido normalmente em muitas situações criminais, em muitas situações que anunciam, mas não anunciam o desfecho. Em algum momento, a imprensa é que pressiona as instituições para se pronunciar sobre dentro da matéria. Então, anunciou que vem num outro momento oportuno vir dar o esclarecimento sobre este pacote. Muito bem, sim, muitíssimo obrigado. Sim, assim, Vou pedir que faça uma ligação, desculpa, professor Pangaia, com o último tema a ser discutido, já que deseja intervir em resposta ao que os nossos intervenientes estão cá a dizer. Em relação mesmo ao último tema, professor Pangaia, que estão detidos 2 dos 3 suspeitos do duplo homicídio de Elvino Dias e Paulo Guambe. O que é que se pode dizer? A PGR diz que há muitas complexidades neste caso, por conta do envolvimento, por exemplo, de Elvino Dias em um caso que se deu no distrito de Alto Molope, na província da Zambésia. A Procuradoria, na voz da Mercoletela, professor Pangaia, diz que Elvino Dias estava envolvido num caso de falsificação de uma certidão de óbito de uma companheira de Nini Satar, ora falecido, relacionado então Nini Satar a Elvino Dias como possível então mandante ou um dos mandantes deste crime macabro ocorrido em outubro de 2024. Como é que avalia não apenas este posicionamento, mas a morosidade processual que este caso está a ter, professor Pangaia? Olha, esse é um dos casos que não vai ter esclarecimento,
Da mesma maneira que até hoje não há esclarecimento da morte do primeiro presidente da Frelimo, Eduardo Shivambu-Nlane, não há esclarecimento efetivo das circunstâncias do acidente de Mbuzini que vitimou Samora Moisés Machel, e pelo relatório que o Procurador-Geral da República apresentou, e ele mesmo diz que se trata-se aqui de um caso complexo que envolve várias situações, e especula-se que essa situação esteja também na origem daquela morte que vitimou 2 nossos concidadãos. Então, trata-se aqui de comentários fúteis que podem ser feitos em torno deste assunto. É uma questão apenas de queimar megas dos telespectadores para poder estar a comentar situações desta natureza. E muitas das vezes, quando morre alguém, sempre há essas especulações. Cada um vai construindo a sua verdade, mas a realidade está com Deus apenas, não é? É preciso que nós destrincemos isso entre verdade e realidade. Verdade tem 2 facetas, a verdade verdadeira e a verdade falsa. Mas a realidade é sempre verdadeira. É aquilo que está lá. Então, que neste momento está-se à procura, é procura de uma verdade que possa confortar alguém, mas que na verdade nós não teremos uma realidade sobre as circunstâncias e os autores que vitimaram Elvino Dias, assim como Paulo Guambe. Eu pretendia poder responder alguns casos ainda, só para clarificar. O grande desafio deste país é a unidade nacional. E esse desafio dificilmente está sendo alcançado desde a independência nacional, a bandeira, e a luta sempre foi de garantir a unidade nacional. Mas como é que a unidade nacional ela vai acontecer quando em cada província não encontra o seu envolvimento na política, na distribuição do poder político, na distribuição do poder econômico? Não há como poder haver unidade nacional enquanto persistir isto. Persistir a questão de oportunidades dadas para uma determinada província a liderar lugar-chave. Como primeiro-ministro, há quanto tempo que a província de Inhambane tem primeiro-ministro? Há quanto tempo que a província de Inhambane tem governadores do banco? O outro, o Gove, também era de Inhambane. Agora Zandamela também de Inhambane. Dinheiro, Banco de Moçambique, é a luta de todos nós. Por que é uma província apenas gerir dinheiro durante décadas no Banco de Moçambique? Banco Central de Moçambique, que governador que entra lá, seja de Inhambane. Deixa-me lá terminar. Sérgio Vieira era de Inhambane também. A situação o Gove era de Inhambane. Sérgio Vieira. Zandamela era de Sérgio Vieira foi quem? Foi governador. Mas o quê? Foi governador do Banco Há quantos anos isso? Nunca após na independência. Veja aquilo que é o atual. Quem conhece Sérgio Vieira essa geração de hoje? Quem conhece Sérgio Vieira na geração de hoje? Ninguém. Então deixa lá do corpo. Não vale a pena tapar o sol pela peneira. Não vale a pena tapar o sol pela peneira. Nós temos que criticar esta situação de beneficiar de uma forma descarada os poderes a uma determinada província. Não pode ser assim. Isso aí tem que ser combatido, porque isto é o que vai começar a alimentar aquilo que Lázaro Cavandame queria fazer, colocar estados em cada província. Lázaro Cavandame já queria instalar um estado em Cabo Delgado, mas depois foi considerado reacionário. Por que de tudo isso? Precisamente por causa dessa questão da distribuição de poderes que não respeita as diferentes etnias que o país tem. E não só a questão da economia centralizada. Busca-se todos os recursos das províncias, estão aqui, e depois as províncias não, ficam sem nada. Ficam sem nada. Quem conhece Lázaro Cavandame? Neste momento temos estado a falar, por exemplo, a província de Tete, maior produtora de energia elétrica, maior produtora de extração de carvão, é província de Tete, mas chega na cidade de Tete não há água. Há poucos dias vimos uma criança que foi arrastada pelo crocodilo porque ia buscar água no rio Revubo. Uma província em que está a abastecer energia a todo o país. Uma província que está a trazer divisas pela extração de carvão.
Mas, no entanto, não há água. Para além das populações estarem a sofrer da poluição. Ouve lá. E depois, infelizmente, temos os piores filhos da província de Tete foram selecionados para estar na Assembleia da República. Aqueles deputados são os piores filhos que a província de Tete nasceu. Eu não sei como que eles tiveram a oportunidade de chegar lá como representante da província de Tete. Porque eles, como deputados do círculo eleitoral da província de Tete, deveriam falar sobre essas situações da falta de água, da poluição em Tete, da fome originada pelo reassentamento brutal que foi feito. Mas aqueles senhores estão lá na Assembleia da República como representantes de Tete e não fazem nada. Piores filhos de Tete. A terra de Tete nasceu piores filhos e colocou-os na Assembleia da República. Saibam vocês. Vocês estão aí a receber tanta mordomia. Estou a falar convosco, os deputados do círculo eleitoral da província de Tete, que estão ali sentados a aquecer cadeiras na Assembleia da República, sem que coloquem problemas existentes na província de Tete. E retirar todos os recursos da província de Tete para o trem e deixar a população nativa sem que tenha condições mínimas de água. Há dias vimos o Domingos Viola a dizer... Houve pessoas que morreram dentro de um caminhão que descarrilou quando ia para Angônia. E disse que porque naquela via, como é que as pessoas morreram no caminhão? Não, porque naquela via não existe transporte semicoletivo. Como é que uma província produtora de alimentos não há transporte semicoletivo? As pessoas, para poderem se deslocar, ligar a cidade capital para o distrito, eles devem deslocar-se em caminhões. Mas o governador sai da boca dele isto. Nesse mesmo Domingos Viola veio no ano passado a falar de que quando fazia balanço de 2025, disseram que de 1 milhão de pessoas padeceram de malária. Com causas, rede de mosquiteiras. Uma província onde tem HCB, onde tem vulcão, onde tem Jindal. Há falta de redes mosquiteiras adequadas para poder combater a malária. O governador vem anunciar-se Domingos Viola no seu relatório anual, vem dizer isto. O que esperamos desses dirigentes? Esses dirigentes devem se demitir, claramente. E a província de Tete deve, de alguma forma, não calar por essa humilhação que está a sofrer, com recursos que estão sendo explorados, e pegar as finanças serem centralizadas e não pensar em poder beneficiar a população local. Não podemos admitir que a cidade de Tete não tenha água 24 horas por dia. A cidade de Moatize não tenha água 24 horas por dia. E em todos os distritos. Não faz sentido. E essa questão de entregar mais de 50% de energia à África do Sul, enquanto eles mesmos estão a sabotar os nossos irmãos. Entregar 91% do gás de Panda e Temane à África do Sul, enquanto os nossos irmãos que estão lá estão sendo vigarizados. Eles criam lá mais de 700 mil postos de trabalho. E em Moçambique criamos o quê em face de gás de Panda e Temane? Essa situação o governo deve refletir muito bem e isso não pode acontecer em nenhum momento. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangai. Passamos então para o magnífico reitor para questionar ainda em relação ao caso Elvino Dias e Paulo Guambe, assassinados em outubro de 2024, considerando o magnífico reitor que este caso está envolvido com questões eleitorais, pelo menos há quem defenda isto, tendo em conta também que Paulo Guambe e Elvino Dias estavam diretamente ligados com Venâncio Mondlane, que era um dos principais opositores, se não o principal, naquela época das eleições presidenciais. Magnífico reitor, quais são as expectativas que recaem sobre o esclarecimento dos mandantes, não apenas executores, tendo em conta todos estes aspectos e outros mais, visto que é um caso sensível por conta mesmo da questão política? Aqui, Elvino Dias, por exemplo, estava diretamente ligado logo a Venâncio Mondlane. Muito obrigado. Mas antes disso, só quero perguntar ao doutor Pangai se o Lázaro Cabandá, a nova geração, conhece.
citou, né? Nós não Citou. estamos na entrevista aqui, estamos no debate. Estamos no debate. Tá bom. É Então, preciso contextualizar. exatamente. Estamos a contextualizar para perceber que, enquanto não existir estratégia para a unidade nacional, qualquer dia a ideia de Lázaro Cavandame de poder colocar por província como um estado poderá acontecer. Mas o Lázaro Cavandame, a nova geração conhece. Deixa eu dizer que existem ideias. Ok, prontos. Existem ideias Então, nesse sentido. eu só queria dizer que quando a gente fala de figuras, Isso para negar que o dinheiro está em Inhambane. É isso que quer negar. Que o Banco de Moçambique está sendo gerido pelo Inhambane. Que a Procuradoria-Geral da República está sendo gerida pelo Inhambane. Que o governo, primeiro-ministro é de Inhambane. Quer negar isso? Quero negar, sim, mas Pode continuar a negar. quero... Que a eletricidade de Moçambique está sendo gerida pelo Inhambane. Muito bem, professor Quer Pangai. negar? Já teve o seu tempo, professor Pangai, magnífico reitor. Eu estou a negar-se. Eu sei que essas instituições são instituições do Estado, têm critérios próprios para aceder cargos de chefia. Conhece muito bem como professor de recursos humanos, parece que já trabalhou, né, num dos ministérios como recursos humanos. Conhece como é esse procedimento. Só quero distrair ao povo moçambicano, que aqui as pessoas progridem só quando forem de Inhambane. Então, daqui a nada, nós também temos que declarar que somos de Inhambane para progredirmos. Está a atrasar, mude de naturalidade para ser ministro também. Exatamente. Conseguir mudar a naturalidade para Inhambane, vai ser nomeado. Exatamente. Tá, não sei que esteja contentado já como reitor. Professor Pangai, Portanto, não, mas a verdade é uma, né? Nesse tipo de debate sempre existe aqueles que epistemologicamente não estão preparados, como o caso, né? Que qualquer situação vai o tribalismo, qualquer questão tribalismo. Eu vivi muitos anos na minha formação. As pessoas estão a conhecer aqui em Moçambique por causa dele. Ele que me apresenta que esse aqui é da província de Inhambane. Mas esse aqui conviveu comigo durante 20 anos. Eu nunca soube que ele era de Inhambane. Porque nós aprendemos que a unidade nacional sempre prevaleceu. E é isso que nos moveu durante toda a nossa juventude. Relativamente ao assunto do nosso concidadão, o doutor Dias, eu penso que a melhor forma para mim, mesmo é deixar que os órgãos da justiça levem esse assunto a sério, investiguem, porque há muitos assuntos que estão um pouco ali, um pouco acolá. Esse é um facto. Não excluo nenhuma das hipóteses aqui colocadas, entre elas a questão ligada com questões eleitorais. Não excluo a questão de que ele estava ligado com um grupo de pessoas de conduta um pouco duvidosa, até eu chegar ao ponto de falsificar coisa, como que chama? Uma certidão de óbito, é isso, né? Exato. Exatamente. E isso é um assunto extremamente perigoso. Então, eu não excluo nenhuma das hipóteses. E como eu não excluo nenhuma das hipóteses, a minha forma de analisar as questões, eu acho que, já que o assunto está nas mãos do Ministério Público, melhor fará a investigação e depois vai nos trazer os resultados da investigação. Obrigado. Muito bem, muitíssimo obrigado. Magnífico reitor. Passamos então para si, caríssimo Orlando, já perto de terminar o debate político. Que garantias é que devem existir para assegurar a transparência num processo tão mediático, caríssimo? Sim. Eu vou ter uma opinião um pouco mais controversa, ou um pouco mais ampliada. É que nessa forma, como está sendo interpretado esse assunto de Elvino Dias e Paulo Paulo Guambe, no seu resultado,
sobre possíveis assassinatos, estamos a correr a um passo um pouco mais largo sobre a questão dos crimes imputados ao Venâncio Mondlane. Isso é um teatro, é um ensaio daquilo que vai ser o desfecho desses processos todos. Porque se até agora há uma coragem muito estranha de querer se culpar alguém que não existe para se defender, isso é perigoso. É perigoso concernente à qualidade da justiça que nós em Moçambique precisamos de ver a certa transparência, a sua integridade como tal. Porque esta forma, esse ensaio, é um ensaio que todo moçambicano deve estar atento. Deve estar atento, mas atento mesmo seriamente, porque eu acho que estão a experimentar um assunto para chegar a um ponto. Então, o povo moçambicano, a partir dessa informação da PGR, de ligação entre o processo particular de Elvino Dias enquanto advogado da ex-mulher de Nini Satare e hoje traz como elemento ligado ao seu assassinato, é um pouco estranho, é um pouco duvidoso, é muito complicado desqualificarmos o papel deste advogado que trabalha para o povo moçambicano, inclusive este mandatário de Podemos, e se ligar a um processo particular do Elvino Dias. Aqui não há nenhuma ligação entre o assassinato dele com este processo. Se o processo tivesse ligado diretamente ao próprio Nini Satare, ao haver conflitos profissionais entre este, aí sim, mas neste momento não. Estou falando de ex-mulher, de alguém que já não existe. Hein? Um processo de falsificação de certidão de óbito de quem? Desta senhora, onde na África do Sul investigou-se, chegou-se à conclusão que aquele documento era falso. Onde que entra o advogado com o assunto do assassinato de Elvino Dias? Então eu acho que é preciso haver um pouco de sensatez desses nossos dirigentes. Por isso que a despartização das instituições em Moçambique vai levar muitos séculos para terminar com esse sistema, com esse regime. Isto coloca em causa o prestígio. Porque se agora uma ligação desta natureza, há uma invenção desta natureza, então, para o Venâncio Mondlane, temos que esperar uma coisa pior. Então, preciso trazer aqui um olhar muito aprofundado e sensível. Eu não estou muito preocupado, mas a minha preocupação é pela justiça, de ver uma ligação aqui desses crimes todo deputado deste senhor sobre este ensaio sendo feito pela PGR em questionamento ao Elvino Dias. Então, isto tudo é um ensaio, vamos chegar aqui. Então, o povo moçambicano deve ficar atento. Ninguém deve ficar relaxado sobre o processamento do Procurador-Geral da República sobre esse assunto. Porque esse assunto é de domínio social. Em toda a sociedade, em todas as organizações da sociedade civil, políticos, religiosos, por aí tal, estão com esse assunto. É um assunto sensível. O advogado não decide sobre qualquer tipo de processo. Ainda que exista um documento falso naquele processo, o advogado até pode, havendo indicação desse processo, ser arguido. Então, eu acho que o Procurador-Geral da República nessa matéria foi infeliz para mim. Então, aqui é o ensaio que está sendo feito sobre esse assunto dos processos do Venâncio Mondlane, que agora está no Tribunal Supremo, e também o ensaio daquilo que pode vir sobre a decisão dessas matérias. Não vamos ter decisões claras sobre a ligação entre os crimes cometidos com o papel destes políticos, porque agora há uma invenção. Amanhã vamos ouvir que não. O Venâncio Mondlane está ligado nesse processo porque ele era seu advogado. Então, há um ensaio aqui no torno de todos os assuntos que estão sendo feitos. Então, eu acho que a PGR, naquilo que tem como seu papel de fiscalização sobre a aplicação da lei, na sua transparência e no seu todo, deve voltar sobre esse assunto a trazer um novo depoimento. Porque isto aqui, meus senhores, é um pouco complicado quando falamos de justiça, de alguém que barbaramente foi tirado da vida a lutar pelos direitos dos que não têm os seus defensores, a trazer a verdade eleitoral num país que dizem que é democrático, e hoje em dia é complicado. Inclusive, além do assassinato, já se solicitava sobre as câmeras, os vídeos, que ali naquele lugar aconteceu aquele crime. Até hoje ninguém está esclarecendo esse assunto. Então nós não podemos ficar aqui, sermos adormecidos, como se fôssemos indivíduos sem uma mente brilhante para analisar os factos, sem visão para analisar os factos, sem entendimento dos factos, sem os condutores de processo. Isto é complicado. Porque se esse assunto aqui ter um mau desfecho, os esforços vão ser violentos. E veja só, por exemplo, só por essa interpretação, o povo moçambicano, aquela ferida
que tinha se Sarado. assarrado minimamente, já voltou. Há uma fúria agora. Como? Porque a vida é igual. Nenhum dirigente deve sentir com sabor de dar um relatório, que esse relatório não condiz com os factos pelos quais aconteceu naquele momento. Agora solicita-se, naquela viatura onde o Elvino foi assassinado, havia 2 moças ali. Onde estão aquelas moças ali? Os familiares estão, por que não reclamam? Mas não. Então, nós estamos a falar de um assunto sensível em que nas nossas memórias isso é guardado. Aquelas moças que estavam ao lado de Elvino Dias no dia do assassinato, onde é que estão? E que, inclusive, eles estiveram debaixo para um hospital, foram visitados lá. Onde é que estão aquelas pessoas? Desapareceram sem rastro. Porque essas pessoas também são elementos essenciais na investigação desse assassinato. Nem familiares daquela moça, nem aquela moça, o assunto ficou desaparecido. Então, são feridas que estão no seio do povo moçambicano. Então, para mim, quando estamos a ver uma desvalorização do indivíduo, porque não era figura, não era órgão de Estado, não era órgão destacável para um regime, para o Estado, isto é meio complicado. Isto traga-nos a dúvida do que, mais ou menos, está no esclarecimento dos crimes relacionados com assuntos eleitorais. Este é o caso. Então, se este pacote não está esclarecido, então o povo moçambicano deve se preparar para o assunto do Tribunal Supremo para a Convenção Mangana. Porque isto, meus amigos, não vai ser caso bonito. Nesta forma que está esclarecido o caso. Porque neste mesmo caso, houve várias interpretações. O próprio Polícia não sabia que teve um facto. Cernic, na altura, antes de passar para o Ministério Público, também tinha outra interpretação. Agora que já passou para o Ministério Público, também tem outra. Quer dizer, num único assunto, tem várias respostas. Que essas respostas dizem que eram fidedignas. Depois do assunto passional, saiu-se que não, é porque estava ligado, onde estava a consumir no seu momento de lazer, talvez, quer dizer, várias invenções. E agora, esse assunto. Então, é aqui onde nós não sabemos. Por isso que, doutor... Não conseguimos trazer aqui a questões de elementos preponderantes que devem trazer a verdade material. Porque essas todas as coisas aqui colocam em causa o prestígio, a dignidade da própria investigação. Que são várias respostas num único assunto. E depois é complicado dessa forma. Então, o que deve acontecer é que deveria ser aqui o Procurador-Geral da República pegar em parte esses assuntos, trazer aqui assuntos muito preponderantes. E o Procurador-Geral da República não trouxe o depoimento dos tais suspeitos que dizem que estão detidos. Não trouxe. E veja só que existe. Quem são as pessoas? Se é um crime público, de domínio público, por que não trouxe? Que não, as pessoas de indicação são esses. E esse assunto só se trata de explorar agora, quando o Procurador-Geral da República foi dar informe lá. Mas no âmbito desse processo todo, dizem que não existia um rastro, porque tem que trazer elementos. Porque essa maneira que pairam dúvida sobre a qualidade da investigação. Doutor Orlando, desculpa, não quero lhe descortar, mas há uma coisa muito importante que nós temos que capitalizar. O Procurador-Geral da República disse uma coisa importante, que esse processo não está fechado. Se não está fechado, significa que ainda está em investigação. O Procurador-Geral da República não trouxe um produto acabado. Não trouxe. Se a gente pensar assim, então estamos errados. Todos. Eu não penso assim. Porque das palavras dele, ele diz que esse processo é muito complexo e esse processo vai precisar uma investigação. Aquelas senhoras que supostamente quero acreditar que não estão perdidas. A investigação, todos os elementos que podem trazer, que podem ajudar a trazer a matéria dos factos, estão sendo contactadas. Todas as pessoas. Por isso que mesmo aquele assunto da Zambésia, que houve uma situação na Zambésia, também estão sendo contactados. Então, eu acho que essa forma de pensarmos que o Procurador-Geral só trouxe... não é bem assim, eu acho que não é bem assim, né?
Não sei, posso estar, também não é minha área, você que conhece melhor. Sim, isto aqui é magnífico. Nós Já não estamos a terminar, por concluir, favor, já estamos a estamos sem trazer tempo. opiniões em relação aos pronunciamentos. Por isso, quando a gente faz a análise crítica vai em torno daquilo que foi despoletado, daquilo que foi pronunciado. O magnífico aqui dizer uma vez que se eu faço de matemática, nós não temos de números, mas se fala de número agora, estava a trazer um olhar crítico sobre bilhões, trilhões, milhões. Nós não entendemos, mas a pessoa que está naquela área, não tem, de facto, o magnífico tem razão. Ou divulgou-se um número. E o magnífico disse que não, aqui há uma dúvida, que se são bilhões, são trilhões, são miles, então o que está acontecendo em números? Então nós vamos nos pronunciar daquilo que foi o anúncio do âmbito desta investigação. Não estamos a trazer conclusões, estamos a trazer um ponto a olhar neste presente e também possível para o futuro. Muito bem, muitíssimo obrigado. Agradecemos, professor Pangá, não sei se quer Sim, interferir não, apenas 12 apenas minutos de para maneira poder muito dizer breve, já o estamos a seguinte, encerrar. de que, olha, Mas casos não, desta natureza, Lázaro poderão ser explicados num outro contexto. Atualmente é muito difícil que se esclareça esse caso. Opinião pública, no contexto em que a morte de Elvino Dias e Paulo Guambe ocorreram, a opinião pública liga diretamente ao regime atual. Razão pela qual que quando se procura se esclarecer de uma outra forma, dificilmente as pessoas creem nisto. Primeiro porque aqueles senhores morreram baleados. E se morreram baleados, as armas e as balas são propriedades de quem neste país? São propriedade do Estado. Agora, se essas armas escaparam das mãos do Estado, foram nas mãos dos meliantes e mataram, então o Estado tem essa responsabilidade de poder efetivamente esclarecer de onde que aqueles senhores foram buscar as armas. Não é? Então essa é a questão do coisa. Por isso vai ser muito difícil esclarecer este caso nesse momento, mas esperemos que em algum momento venha a haver esclarecimento. Mesmo as mortes de Samora Machel, as mortes de Eduardo Ndlane, em algum momento haverá esclarecimento real daquilo que aconteceu por essas mortes, entre várias outras mortes. Resumindo, colocando como síntese, estávamos aqui a analisar o informe anual do Procurador-Geral da República, Américo Leitera, apresentado no dia 22 de abril de 2026 na Assembleia da República, referente ao ano 2025. E ele falou nesse informe, dissemos aqui, apresentou a questão da criminalidade violenta e de respeito pela vida humana, onde ele falou muito da questão do homicídio que aumentou no país, falou também dos acidentes de aviação que mataram 825 pessoas em 2025 e falou também da questão da corrupção nas estradas, onde os agentes da PRMD já aceitam subornos para não sancionar infrações, e também falou da questão do tráfico de pessoas, que houve o aumento de recrutamento com promessas de trabalho para exploração sexual, laboral, integração de grupos criminosos. No segundo ponto do informe do Procurador-Geral, falou a questão da criminalidade financeira e corrupção no Estado, onde apontou a questão do INSS, que houve prejuízo de 433 milhões de meticais, que foram valores esses transferidos para contas bancárias de 7 gestores indiciados por peculato, corrupção, associação criminosa, e falou também da questão das linhas aéreas de Moçambique, onde houve processo de gestão fraudulenta por parte dos gestores sênior dessa companhia. Também falou da questão da corrupção, o combate à corrupção em geral. Portanto, o terceiro ponto, o Procurador-Geral da República falou do movimento processual do Ministério Público, onde indicou números aqui de processos que foram tramitados. O quarto ponto foram outras preocupações em que a RENAMO pediu esclarecimento sobre ação política e crime organizado, raptos, situações de Cabo Delgado. Muito bem. E também a MDM apresentou o seu caso falando da persistência da corrupção. Muito bem. Então foi exatamente isso no concernente que nós analisamos aqui no que diz respeito ao informe da Procuradoria-Geral. Obrigado, em relação a essa Pangá. questão, só para terminar, Já não de temos Elvino tempo, Dias, Pangá. vamos passar isso para
o outro momento, provavelmente Correto. outra geração poderá explicar isso. No Muito contexto bem. atual, dificilmente pode. E muito bem. obrigado. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangai. Agradeço também a si, magnífico reitor Júlio Gonçalves, como também ao caríssimo Orlando, pelas intervenções que trouxeram neste que é o espaço debate político na FTV. Nós nos despedimos, sim, mas com promessa de voltarmos na próxima sexta-feira, à mesma hora, com os temas a serem arrolados nesta mesma mesa. Depois de um debate intenso, pode-se assim considerar, nós acreditamos que aquele que tem a faca e o queijo na mão, não apenas ouviu, como também vai tomar medidas em relação aos pontos cá colocados, pois não foram apenas citados os problemas, mas também apontadas algumas soluções para aqueles que são os maiores desafios que Moçambique enfrenta, especialmente no que diz respeito ao lado da justiça. Afinal de contas, foi apenas nesse contexto que nós discutimos neste espaço de debate. Nós vamos, mas prometemos voltar, tal como bem dissemos. Despedimos-nos, mas não podemos ir sem antes desejar para si um final de semana altamente abençoado e que fique bem, melhor dizendo, fique com Deus. Até lá. Thank you.